Eu sou Gisele Mota, eu sou jornalista, eu sou da Zona Oeste Carioca, estudei na UFRJ, né, na Escola de Comunicação, ali na URCA, então esse já foi um primeiro movimento, assim, de deslocamento mesmo, né, que eu acho que influenciou muito na minha formação, de forma geral. E aí, eu também eu sempre falo que eu tive uma formação muito na rua, assim, a partir do momento que eu vi que a universidade não supria é, sei lá, as respostas que eu precisava, sabe? E eu sempre falo, assim, que eu saí da faculdade e saí da escola sem me entender como sujeito no mundo, assim, era uma coisa mais automática, tipo, quais são as metas que você precisa conseguir, né? Primeiramente o vestibular, aquela loucura, e aí você passa no vestibular, e aí vem, tipo, faculdades, preparando pro mercado de trabalho, logo você começa a estagiar. Então, tipo, eu percebi que não tinha muito tempo para essa reflexão, sabe? Sobre quem eu era como sujeito mesmo, assim. E isso só foi se dar quando eu comecei a trabalhar com produção cultural independente, assim. Então, eu senti essa necessidade de me aproximar dessa produção, que também é uma produção intelectual, né? Que era o que a gente estava fazendo na faculdade. E aí eu comecei a participar de eventos e tal, eventos culturais. Eu participei de uma oficina na Maré, que era uma oficina sobre vídeo, assim. E aí daí eu já comecei a conhecer artistas, porque era de videoclipe. E eu fiz parte dessa produção audiovisual. Aí depois eu conheci a galera do Ponto de Cultura Caixa de Surpresa, que é na Vila Aliança, que já era mais próximo do meu território, né? Que eu sou de Senador Vasconcelos. E aí a gente começou meio que a se articular pra fazer essa parte mais de produção cultural mesmo. E aí eu acho que essas pessoas que apareceram no caminho são professores também, né? São grandes professores, assim, tipo o Valdemir Correia, que é da Vila Aliança, né? E a gente vai descobrindo também nossos companheiros de caminhada e a gente vai aprendendo junto, né? Tipo o Jefferson Plácido, que é a pessoa que ajudou a criar o Zona de Cinema. Então, sei, resumindo, eu me formei em jornalismo, depois eu fiz mestrado em comunicação também. Eu gosto muito dessa área da educação, né? Da educação formal também. E hoje em dia eu atuo bastante com educação, assim, com produção de conteúdo, com aula, com oficina, com produção de eventos que também são culturais e acadêmicos. A produção cultural, ela tem uma instância política, né? O Zona de Cinema também discute isso. A gente até escreveu um artigo, porque a gente tem muito esse processo, assim, de, tipo, realizar e processar isso também na teoria. Tipo, a gente busca ter essa ousadia, assim, de construir nossos conceitos, de, tipo, articular a prática com a teoria, fazer a praxis, né? Então, tipo assim, a gente até falou sobre isso nesse artigo que a gente escreveu, eu e a Isabela Leal, que é do Zona Oeste Ativa. E era assim, como era? Na Zona Oeste Carioca, a produção cultural e sua instância política. Né? Então a gente tem essa consciência de que o nosso trabalho ele é político nesse sentido de que a gente quer transformar alguma coisa, a gente quer pleitear alguma coisa ali. A gente sempre fala que produzir um evento também é um mecanismo de você mobilizar outras frentes, né? Seja de gerência da cidade, de você articular como que aquele território ali está sendo utilizado ou perpassado, ou questões institucionais mesmo, né, de relação com, sei lá, com subprefeitura e como que aquilo ali vai gerar uma melhoria para aquela localidade que vai ser o evento, e articulação de rede, enfim. E a gente sempre teve essa noção de que, tipo, não é que a gente tá só fazendo aquilo ali como entretenimento, sabe? Tem algo muito maior por trás disso, assim. Então, tipo, o Zona de Cinema surge de uma demanda da Zona Oeste. Tipo, a gente percebeu que não tinha cinema de rua, que não tinha uma programação brasileira no nosso território. Não tem cinema de rua na Zona Oeste. Você tem cinemas dentro de shoppings que passam uma produção de Hollywood. E a gente percebeu isso e isso nos indigna, né? Então, tipo, o Valdemir Correia sempre fala isso, que ele é um indignado social. E isso é uma coisa que, assim, cara, a gente também quer esse acesso. A gente também quer, tipo, ver um filme. Não é porque a gente é da Zona Oeste que a gente não precisa ver um filme que a gente acha maneiro, que é do circuito independente. Né? Então, tipo, esse foi o primeiro impulso, porque o Zona de Cinema ele veio de edital, né? De edital público. Então a gente ficava conversando e tendo essas ideias, como que a gente vai articular, e a gente consegue escrever um projeto e ganha um edital pra fazer. Então Zona surge... Surge disso, assim. Quando exatamente? 2017.
2017. E quem tá articulando essa... Cara, então, aí tava mais eu e Jefferson, assim, pensando, sabe? Como que a gente ia fazer pra ganhar esse dinheiro pra poder fazer essas exibições, porque a gente já tava assim, a gente quer fazer um projeto que seja tipo de exibição de cinema brasileiro na praça, né? Porque, tipo, a gente não. Até hoje eu não me vejo em condição, tipo, vou criar um cinema. Eu não tenho a mínima ideia de como faz isso, sabe? É algo muito complexo. Mas a gente já tinha essa visão de que a gente podia fazer projeto e que a gente podia, tipo, fazer alguma coisa na praça, né? Tipo, ter os equipamentos. A gente não tinha nada, a gente só tinha essa ideia. E a gente, cada um fazia o seu rolê. Eu fazia o meu rolê do cinema independente, de prestar serviço, e ele fazia o rolê dele da música. E aí a gente começou a pensar isso e a gente começou a articular e rolou. E aí, daí pra frente, a gente não parou, sabe? E aí, tipo assim, também acho que essa é uma questão interessante de ser perguntar da política, porque assim, a gente já tinha essa consciência, a gente já meio que consegue falar sobre isso, né? Tipo, não é só uma coisa que a gente tá fazendo, a gente também tá pegando, a gente tá conseguindo falar, elaborar o discurso. E aí, mais recentemente, eu comecei a perceber também a importância pedagógica que tem o nosso trabalho, sabe? Além da política, assim. Então, isso começou a ficar muito forte pra mim. De começar a me aproximar muito da educação, da arte educação, cinema educação. Então agora eu tô bem com esse interesse, assim. O Zona de Cinema, ele tem 3 eixos, né? Produção audiovisual de impacto social, que é os filmes que a gente faz, que a maioria são curta-metragens, enfim, que também muitas vezes correspondem a demandas que a gente percebe de questões urgentes que precisam ser tratadas e tal. A gente tem o eixo de cinema e educação, que aí envolve as oficinas e as formações, né? Tipo, para educadores populares. E a gente tem um eixo de ocupação de territórios, que seria essa questão de fazer os eventos, que a gente costuma fazer em lugares públicos, né? E então são esses 3 eixos que a gente atua atualmente. A gente está justamente fazendo essa discussão, né? Qual é esse cinema que a gente está produzindo? E a gente faz isso a partir disso que eu te falei, de tipo, fazer a prática e refletir sobre isso e criar os conceitos. Então a gente tá falando de cinema correria, que isso parte de uma discussão mesmo, assim, entre eu, a Joelma Ribeiro e a Paula Sancier. E aí cada uma de nós, a gente fez um evento, cada uma de nós escolhia uma obra para discutir justamente essa questão, que tipo de cinema é esse que a gente tá fazendo. E aí eu li uma tese da Carolina, agora eu não lembro o nome dela, mas é Novíssimo Cinema Brasileiro, Circuitos de Independência, da USP, da Sociologia. E ela estuda alguns coletivos de cinema, né? E aí ela vai dando várias características desse coletivo e eu comecei a pensar, cara, mas ela tá chamando isso de independente, mas a gente já tá fazendo uma outra coisa, sabe? Tipo, já é uma outra configuração do que ela tá categorizando. E aí eu comecei a fazer isso também. Pensar qual era esse tipo de cinema, né? Então a gente vê que o cinema do Zona de Cinema, esse cinema correria que a gente tá falando, é um cinema de baixíssimo orçamento ou zero orçamento ou orçamento negativo, né? Que é o que a gente pensa de tipo, o realizador ele vai ter um outro emprego para sustentar esse sonho de que isso é muito comum, né? Nesse cinema de zero orçamento que a gente tá falando, cinema correria. A gente vai falar desse cinema entre corres, que a pessoa articula em rede, que ela tem várias demandas de vários outros projetos, ela não tem, tipo, a sua produtora, às vezes, fazendo. E, assim, eu penso no Zona de Cinema muito com esse caráter pedagógico mesmo, né? Já é um cinema que a própria relação com a distribuição é diferente. Tipo, a gente não escreve tanto em festival, sabe? É um processo muito lento, assim. A gente vai, tipo, articulando, às vezes, com cineclube ou com escola, ou fazendo parte de eventos educativos. E tem essa proposta de, tipo, realmente dar essa chance, né, pros nossos, assim, pra quem é do nosso território e, tipo, chamar os artistas iniciantes. O Zona de Cinema, ele vai ter os produtos que saem das oficinas, né, que são coisas que a gente faz com os estudantes. E a gente tem essa produção audiovisual que a gente fala de impacto social. Aí a gente é mais aderente ao documentário, curtas-metragens. Essa que você tá falando, eu acho que é uma websérie que a gente que tá rolando ainda, né? Que é o Corra para o Mato, que são episódios de 5 minutos sobre espaços de agroecologia pelo Brasil, né? E também tem conexão com essa última questão que a gente está trazendo também, esse conceito, essa prática da pedagogia das margens.
que é uma metodologia, né, de como a gente fazer essas oficinas e como a gente fazer esse processo artístico-pedagógico. Então, tem A Corra para o Mato, que é essa websérie, que é uma coisa que, assim, não tem muito fim, sabe? A gente tem 2 episódios, tem mais um pronto para lançar. E a gente quer continuar fazendo por onde a gente percorrer e a gente achar que é interessante. Falar justamente sobre isso, sobre sustentabilidade, sobre espaços alternativos, né? Alternativos à própria lógica do capital também, né? Falar um pouco sobre economia circular, trazer esses debates que a gente acha urgente mesmo, né? Então a gente tem bastante aderência ao documentário. E aí, em 2021, a gente ganhou um edital para fazer um filme de ficção, que foi o primeiro filme, né? Que foi O Sangue Entre as Pernas. É um curta-metragem que eu roteirizei e dirigi. E ele fala sobre 4 questões que envolvem a saúde da mulher, assim, sobre a menarca, sobre o aborto, sobre gravidez e o parto. E foi muito interessante porque ele era um filme muito pessoal, era uma coisa muito íntima, assim. E eu só fui dar conta de como reverberava, tipo, como problema social, como mapeamento de pauta feminista e tal, justamente na distribuição, que é quando tem a espectatorialidade, que é quando as pessoas te dão um retorno, né, sobre o produto, sobre o que elas estão vendo e tal. E aí foi muito interessante, assim, ver que o filme virou uma outra coisa depois dele estar pronto. O processo não se encerrou com o fim do filme, né? Começou o processo, assim, na verdade. E aí esse processo também de criação de rede de cultura, né? Eu penso muito sobre essa questão do caminhar, né? Do caminhar pelas margens, de transitar entre territórios. Então isso é uma coisa que eu vejo como futuro, assim, pro Zona de Cinema, sabe? E para todos mesmo, assim, se a gente quiser esse mundo de transformação, né? Acho que pra gente conhecer a diversidade a gente tem que caminhar um pouco, não adianta ficar só isolado na sua caixa, né? Eu acho que a economia criativa, no geral, assim, a indústria criativa é muito cruel, né? Tipo, os trabalhadores têm muitos poucos direitos, assim, porque a maioria, eu acho, assim, não sei, não tem uma pesquisa, mas o que eu percebo ao meu redor é que a gente trabalha muito como prestador de serviço, né? Então você já tem uma desestabilização aí desse vínculo como fala? Trabalhista. Vínculo trabalhista. E tem várias outras questões de como funciona mesmo o processo de edital, né? Tipo assim, como tem concentração de renda nos editais, né? Como tipo, é meio inesperado, você às vezes não consegue nem se organizar, porque os prazos são, tipo, é tudo muito rápido, você já tem que saber fazer. É muito difícil, sabe? Você, tipo, pegar esse ritmo de edital e como essas coisas funcionam, a burocracia que é uma burocracia absurda. Então, já é todo um sistema muito difícil, assim. Então, cara, chega a ser assim, eu não sei essa resposta, sabe? Como fazer, assim, eu acho que a auto-organização é fundamental para qualquer tipo de processo que a gente tá pensando que a gente deseja aquilo e quer que aquilo ali aconteça e tal. E recursos, né? Diversos tipos de recursos humanos, recursos materiais. Então, é aquela velha história, né? Que cinema a gente tá fazendo no Brasil, né? Quais recursos a gente tem para fazer cinema. E qual cinema a gente tá assistindo, né? A gente tá num momento aí de explosão, né? De filme Barbie e tal. E assim, quais filmes brasileiros estão em cartaz? Eu não sei, sabe? Então é muito louco falar sobre isso. É muito, muito louco você trabalhar com cinema independente no Brasil, assim, é tipo como se fosse sei lá, um jogo muito louco, assim, um abismo, assim, que você se joga e vai atrás das oportunidades. É a coisa de você ser empreendedor, né? Eu, por exemplo, eu sou empreendedora, né? Oficialmente, eu sou microempreendedora individual, eu ganho dinheiro assim. É a minha principal renda. Eu escrevo editais, eu presto serviços e tal. E eu nem sabia o que era esse negócio de empreendedor quando eu fiz. Eu só tive que fazer o meu cadastro para poder prestar um serviço para uma empresa que só contratava dessa forma. Ela não ia me pagar. Ainda que eu fizesse todo o trabalho ali diariamente e tivesse vínculo empregatício, eles não me pagavam. Então, tipo, é isso, é uma precarização muito grande.
Eu não sei, eu acho que precisa ter uma retomada ética mesmo, para alguma coisa acontecer, sabe? Uma mudança mesmo muito. Que é muito além, assim, de tipo. Ah, porque a gente vai se auto-organizar, ou porque vai ter política pública tal, ou porque vai ter, sabe? Porque é muito profundo, assim, tipo. Toda a exploração mesmo, tipo, de todos os níveis de trabalhadores, né? E a gente é só mais uma vertente, assim, e é bem irônico, né? Porque a gente tá um pouco perto do entretenimento e sei lá, parece que as pessoas não visualizam que é dessa forma também, né? Então, tava lembrando, né, que nessa tese da USP, tava lá que filme independente, o orçamento é de 1,5 milhão para a Ancine, né? Esse valor é o valor de um filme independente, assim, é um baixo orçamento. Só que assim, as pessoas que eu conheço e nem eu nunca tive acesso a esse tipo de recurso. E a gente faz cinema. A gente faz cinema independente. E, tipo, o recurso que a gente teve acesso é muito inferior a isso. Por isso que surgem essas outras denominações, né? Cinema correria, cinema independente, novíssimo cinema brasileiro, cinema de garagem, cinema de invenção. Porque cada um vai carregar o seu baluarte ali também, né? A sua bandeira. E eu acho que a gente carrega muito a coisa do território, da territorialidade, essa interseccionalidade, né? De como funciona essa questão dos territórios. Enfim. Eu acho que muita coisa surge dessas auto-organizações mesmo, comunitárias, né? Desse cinema que faz cinema e também distribui o próprio filme que fez, e faz cineclube, faz oficina de formação. Tipo, você pode perceber que a galera que tá fazendo não é. Você não faz só filme, você faz o filme, você distribui o filme e você também faz formação, tanto formação de plateia, né? Porque você precisa também ter uma educação do olhar para você entender cinema da forma que a gente tá falando sobre cinema. E. Enfim, então tem todo esse processo desses cineclubes, dessas iniciativas. E eu acredito nisso, eu acredito que esse é o caminho, sabe? Eu acho que essas iniciativas precisam ser reconhecidas, precisam ser incentivadas, precisam ser criar realmente canais de diálogo mais institucionais também, né? Porque é aí que perpassa o dinheiro, o recurso, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito isoladas, os projetos estão muito isolados nos territórios, fazendo um trabalho muito territorializado mesmo, mas assim, regional, né? Tipo, eu até percebi isso no Zona de Cinema, que a partir da pandemia, como a gente foi obrigado a ficar online e a gente não alimentava muito isso, a gente teve uma expansão assim que eu não imaginava que ia ter. Eu não tinha essa visualização de que a gente podia dialogar com pessoas de outras regiões do país sobre cinema e fazer eventos online e ir criando uma rede e, tipo, ir fisicamente pro lugar e conhecer o lugar e conhecer o território e fazer esse processo que eu tô falando, do caminhar, né? Pelas margens. Então, eu acho que eu vejo esse potencial, assim, de conexão entre as periferias, sabe? De ir aprendendo um com o outro, as estratégias, as ferramentas, e ter essa consciência mesmo, essa consciência política que você fala, né? Que pra mim é essa autolocalização do sujeito, né? A gente entender a nossa classe social, né? E quem nos serve, e quem são os aliados e quem não são. Então, passa tudo. Uma Passa leitura por isso. crítica. A do cotidiano. Também tudo tem a ver com essa questão, com essa epistemologia do caminhar, que é a pesquisa no cotidiano, né? A compreensão de que, tipo, tudo bem, eu sou uma pessoa que eu mando artigo, eu sistematizo o processo, eu escrevo relato de experiência, eu mando para canais acadêmicos para divulgar o projeto, para mais pessoas conhecerem o projeto e tal. Mas que eu posso fazer pesquisa e eu posso fazer educação de outra forma também, que não passa por isso, e que isso também é importante. Então, acho que sabe, tá aberto para várias frentes, assim, de construção de autonomia, de aprendizagem entre os povos, assim. Eu acho que também tem muito isso. Eu acho que o cinema que a gente faz, ele é muito afetivo, sabe? Tipo, sei lá, normalmente são processos muito pessoais mesmo, até processos de cura, até processos de reflexão muito intenso, processos existenciais, assim, questões de indignação também, são processos violentos, assim.
eu vejo cinema independente, sabe? É diferente de, tipo, eu estar prestando um serviço pra alguém, fazendo um processo de edição ou fazendo uma produção executiva, tá prestando um serviço pra uma parada que eu não tô envolvida afetivamente. Eu vejo cinema independente, as pessoas estão fazendo com muito desejo, assim, com muita intensidade. Eu acho que isso é um diferencial, sabe? De, de autonomia também, né? De conseguir se auto-organizar para realizar. Eu tô apontando para educação mesmo, assim, educação básica, ensino básico. Eu quero estudar pedagogia, sabe? E também ocupar esses lugares, né? Que eu acho que é um lugar muito forte do professor, assim. Não, porque a produção, eu meio que sobrevivo da produção cultural, assim. Eu sobrevivo disso. Não sei nem como, mas desde já tem uns anos aí que eu sobrevivo disso, assim, aos trancos e barrancos. Mas eu vou pra educação mesmo por acreditar, assim, que é um lugar que precisa ser ocupado, sabe? Tipo, não sei, eu me conecto de alguma forma. Eu acho que precisa ser ocupado com arte, sabe? Precisa ser ocupado com mutirão, com um enfrentamento, com afeto. Então eu vejo, assim, tem tudo a ver cinema com educação, tem tudo a ver essa coletividade, produção artística, produção cultural. Eu acho que é isso, assim, a gente tá numa guerra mesmo, né? Uma guerra de narrativas, uma guerra sensorial, uma guerra, literalmente guerra em vários territórios, assim. E eu acho importante a gente pensar a história de tudo mesmo, né? Acho que esse tema que tá muito em voga hoje em dia, assim, a decolonialidade, né? Como funciona esse processo de entender que a colonização ainda tá em curso, né? Que a gente ainda tá sendo explorado e que a gente ainda tá explorando, né, o nosso bioma e os povos, assim, em prol de um processo mesmo sistemático de destruição, assim. Então, acho que o cinema independente, ele é tipo um respiro, né? Mas também dá a impressão de que ele é muito... Tipo, que essa máfia que você fala, ela já é, tipo, muito grande, né? E o cinema independente é, tipo... Tem que ser muito bravo pra enfrentar isso, né? Porque é isso, a gente tem pouco recurso, tem pouco dinheiro. E essa galera tá roubando o nosso dinheiro pra poder fazer essas coisas, né? Tipo assim, eles roubam o nosso dinheiro pra poder fazer campanha contra nós, tá ligado? Então, assim, é isso, é tudo muito díspare, é tudo muito injusto mesmo e a gente não tem nem plena consciência, assim, de como a gente é manipulado, né, pela mídia e pelas narrativas, mas eu acho que como a gente se orienta nesse caminho, né, tipo, como a gente vai, o que a gente vai fazer sobre isso? Eu acho que tem muita coisa da sobrevivência também, né, a gente precisa sobreviver e cada um vai tentando fazer esses ajuntamentos pra não viver só na escassez, assim. Eu não sei. Essas questões são muito complexas, sabe? Até de você falar, assim, porque eu não sei, eu olho a sociedade brasileira, eu vejo um nível de exploração, assim, um nível de racismo, um nível de sexismo, de misoginia tão grande que você fica, tipo, cara, como que a gente consegue, né, acordar todo dia, levantar e passar por isso de novo, assim? Mas é isso, eu acho que a gente tem que se utilizar da nossa autonomia para fazer acontecer, né? A partir dessa questão mesmo da ação direta, tipo, a gente precisa de permissão para fazer cultura, para articular nada, assim. E aí a gente vai e faz dentro das nossas possibilidades também, né? Porque tava até pensando sobre isso, que sobre como foi importante, assim, pra mim, trabalho voluntário, essas coisas. Eu fiz muito trabalho voluntário, sabe? Eu participei de muitos processos, assim. E como, tipo assim, cara, eu fico pensando assim, cara, eu preciso parar com isso, porque não tá dando mais, sabe? Porque a gente precisa sobreviver, né? Precisa pagar conta, tipo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você precisa trabalhar e tal. Então, complexo.